Olá pessoal, bem-vindos ao Poliglotismo Absurdo, porque esse poliglotismo é um absurdo. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como é um ensaio literário acadêmico, né? Eu fiz um ensaio literário acadêmico para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu vou estar disponibilizando esse ensaio acadêmico para vocês. O interessante de ensaio acadêmico, porque diferente de muitos ensaios acadêmicos, eu fiz relacionado à música da Katy Perry chamada Wide Awake. Wide Awake significa totalmente acordada. É uma música da Katy Perry. E como é que eu consegui introduzir uma música da Katy Perry dentro de um trabalho acadêmico da faculdade? É aí que a gente vai chegar nesse assunto. Eu puxei uma disciplina da faculdade que era optativa, já faz mais de 2 anos, eu acredito. E nesse caso, o professor ele queria que a gente falasse sobre um autor chamado Luca Argel. E esse autor ele questionava sobre o que é poesia e o que é música. Nisso, ele fez um capítulo de um livro que era chamado Nem Poesia e Nem Música. Daí, ele começa a fazer várias análises e dentre essas análises ele usa Vinícius de Moraes. E ele começa a dialogar sobre as experiências de vida de Vinícius de Moraes. E numa dessas experiências, Vinícius de Moraes, ele para um pouco de escrever poesias, sonetos e obras literárias e começa a compor músicas, né? E a sociedade começa a questionar se Vinícius de Moraes é um músico ou não. E Luca Argel, ele defende o ponto de vista de que, apesar de Vinícius de Moraes estar escrevendo músicas, ele ainda é um poeta, né? Ele gosta de atribuir a palavra poeta a Vinícius de Moraes. E daí ele tenta buscar o significado da palavra poeta em sua raiz, vem do grego e tudo mais. Tudo para sustentar sua afirmação de que, na realidade, você pode ser um músico e ainda assim você continuar sendo um poeta. E daí, no meu ensaio literário, para a faculdade, eu trouxe a música de Katy Perry. Então vamos lá. Como é que eu comecei a escrever sobre isso? A ideia foi que eu queria fazer algo que eu quisesse fazer, né? E não necessariamente algo dentro daquele escopo muito tradicional, que é a forma como a faculdade geralmente sempre fica, né? Meio engessado. Daí eu vou disponibilizar o ensaio literário, né? Você tem o logo da faculdade, meu nome, né? Minhas informações, o título, e aí eu coloco o título, coloco um pequeno resumo do trabalho do ensaio literário e depois eu venho desenvolvendo esse trabalho. No final eu fecho com a bibliografia. Então vamos lá. Eu começo falando sobre essa visão que eu acabei de explicar de Luca Argel e como ele defende Vinícius de Moraes nesse lugar de poeta e não só de músico, mas também como poeta. E daí eu faço um paralelo de como a música contemporânea, principalmente no dia de hoje, também é uma poesia, né? E para isso eu uso a obra de Katy Perry, a música Wide Awake, em que eu tento afirmar que a música Wide Awake é uma poesia de acordo com não só a letra da música, a música em si, o áudio, mas o figurino, a arte em sua forma mais diversificada, né? O trabalho visual do videoclipe e tudo mais. Então começa a descrever como é que o clipe de Wide Awake começa com a Katy Perry em um seu dia cotidiano, em que ela está cantando California Girl, né? California Girl. E ela tá cantando aquilo no show, e ela termina aquele show e ela vai pro camarim dela, e daí ela está sozinha, assim, a sua equipe, diante do espelho. E a partir daí, quando ela olha pro espelho, ela cai em um novo mundo. Não necessariamente ela cai nesse mundo. Mas é como se fosse uma simbologia a Alice no País das Maravilhas, quando a Alice ela cai dentro do País das Maravilhas. De forma contrária, Katy Perry ela apenas está visualizando o espelho e ela entra nesse novo mundo, né? Que é o mundo de Wide Awake. A partir do momento que Katy Perry ela entra nesse novo mundo, eu começo a dialogar sobre como que o cenário dentro desse mundo ele é sombrio, né? As paredes são totalmente bem cinzas
e a atmosfera é um pouco cinzenta. Você repara até mesmo algum tipo de neblina ali naquele lugar. Não só isso, eu começo a falar sobre como o figurino da artista dialoga também com esse cenário sombrio, né? Ela tá usando uma maquiagem meio gótica, né? Meio pesada, não muito alegre. Os cabelos roxos, né? Trazendo uma imagem dialogando ali no meio no campo do místico. E uma roupa assim, meio antiga, talvez para a Idade Média, mas uma roupa escura, não uma roupa muito feliz. E o que torna o Wide Awake ainda tão interessante é que a personagem, ela não somente tem todas essas características, mas também ela tem uma personalidade meio curiosa, exploradora, né? Ela é aventureira, assim como Alice no País das Maravilhas, quando a Alice ela entra naquele novo país, ela começa a explorar esse novo país. Katy Perry em Wide Awake, mesmo tudo estando muito cinzento, ela busca a vibração, ela busca a vida, ela busca sentido e ela começa a explorar. E ela começa a caminhar com a lanterninha dela, né? Porque ela está explorando aquele local ali. E o que torna ainda mais interessante é que em um dado momento ela vê uma fruta vermelha vibrante, né? O que é muito curioso porque esse vermelho vibrante, ele se contrasta totalmente de todo o cenário sombrio à sua volta, que a própria artista tenta criar, né? Ali a gente está tentando criar um espaço meio vazio, meio sem vida, meio cinzento, e de repente a gente tem o impacto de uma fruta vibrante, desejável, né? Chamativa no meio daquele caos. A partir desse momento, a personagem ela põe a mão na fruta e ela consome aquela fruta. A partir daí, o clipe começa a entrar numa situação um tanto mais tenebrosa e desafiadora para essa personagem. Não satisfeito, eu comecei a analisar a letra, né? E eu trouxe a análise das rimas, em que ela fala: I was in the dark, eu estava no escuro. I was falling hard, eu estava caindo com ímpeto. With an open heart, com o coração aberto. Em que eu, né, trago as rimas de dark, hard e heart. Depois ela fala: And now it's clear to me that everything you see ain't what it seems. Ela tenta manter a rima ali no i, né? Em uma dessas frases ela fala: as coisas não são como eu imaginava que eram. Ou seja, ela começa a entrar nessa melodia de arrependimento, de uma descoberta insatisfatória, né? Trazendo esse remorso que está talvez muito ligada a essa fruta, né? Mais ou menos ali no momento da fruta que a melodia começa a trazer esse peso, essa angústia na letra. E depois ela combina nine, high e tonight, né? Nesse I. E aí eu também trago isso nessa rima, que eu acho que é muito fixado, é uma característica também da música dela, em que e nisso ela fala falling from cloud nine. Cloud nine seria nuvem número 9. Em inglês seria como o terceiro céu, algo muito alto. Então ela está dizendo que ela está caindo de um lugar muito alto, né? Talvez faça alusão a uma queda muito grande, talvez em mitologias antigas, né? Representando a queda de alguma personagem, ou talvez dentro da analogia cristã a gente pode atribuir isso à queda de algum anjo, algo do tipo. Eu acho que isso fica muito interessante, porque também a gente tem a ideia da fruta, né? Que ela come aquela fruta e de repente ela começa a descrever uma queda, né? Essa queda que vem devido a um desejo, que vem devido a uma paixão, né? Que vem devido a essa cor vibrante no meio de um vazio. Logo após, a artista ela continua nessa sua caminhada dentro do labirinto, avançando dentro desse labirinto, né? Porque ali a todo momento ela está dentro de um desafio muito grande. E dentro dessa conotação, chega um momento em que uma figura, né, um tanto diferente, talvez não humana, começa a tirar foto dela através de um espelho. E aí ela, usando de sua própria força, ela quebra aquele espelho, porque atrás dela o chão começa a se abrir. E a partir dali, ela entra numa nova fase. No entanto, ela está totalmente debilitada em cadeira de rodas, como se fosse consequência
dessa sua atitude. O que me parece que a partir do momento que ela come essa fruta, ela já não tem mais autonomia para que ela consiga lidar sozinha com os seus próprios problemas. Isso se justifica dentro dessa nova fase que ela está, em que ela está como se estivesse paraplégica, numa cadeira de roda, e uma criança está carregando ela na cadeira, ou seja, ela não tem os movimentos, ela já não tem mais força, entende? Ela tenta confrontar uma figura, que é uma figura que talvez não seja humana, e ela perde as suas forças e ela não tem mais reação. E ela só está sendo guiada porque uma criança está carregando ela. E o que é mais interessante desse trecho é que ela está carregando a fruta mordida, ou seja, mesmo ela estando totalmente debilitada, ela não solta a fruta. Ela continua com a fruta, que é o símbolo da queda, em suas mãos. Nesse momento, como a vida não é um morango, né, literalmente, ou é porque ela está segurando um, ela bate de frente com dois homens com o corpo estereótipo masculino, com uma figura masculina, no entanto, com uma cabeça de bode. Daí, ela é confrontada ali, ela não consegue passar. Todo momento ela está dentro desse labirinto, ela está passando por diversos desafios, né? Desafios que cada vez se tornam ainda maiores. E nesse momento ela não tem o que fazer. A gente sabe que ela está numa cadeira de rodas, sem os seus movimentos físicos, com o físico totalmente abalado. E os bodes não vão deixar ela passar. Os bodes cruzam os braços e se fincam de frente para ela. A partir desse momento, a criança sai de atrás dela e bate o pé no chão. A partir do momento que essa criança bate o pé no chão, esses bodes, eles voam, eles saem da direção do caminho e, de repente, a artista, ela levanta da cadeira de roda, retoma sua capacidade, né, física e agarra a criança e consegue sair daquele ambiente, né? Essa seria a última fase. No entanto, quando ela sai desse labirinto, aparentemente, é aí que ela chega no seu maior desafio. Porque é o momento que ela chega no país perfeito. Diferente. Enquanto a gente estava falando de um lugar sombrio, de um cenário levemente hostil, que carregava cores densas, meio cinzentas, agora a artista ela está em um ambiente que parece um paraíso, né? Cheio de flores, com paredes muito decoradas, com jardins muito bem organizados. E nesse momento aparece um príncipe também em cima de um cavalheiro, né? Um príncipe cavalheiro, né? Ou seja, ali diante de Katy Perry, ela tem a idealização de o seu sonho perfeito. E é aí que esse momento dialoga com a gente que nem sempre a idealização de um sonho perfeito é, na realidade, algo positivo para a gente, né? Algo que vai nos beneficiar. Mas sim pode ser uma armadilha, porque nesse momento o príncipe vai em direção a Katy Perry e ele vai beijá-la. Só que no momento que ele vai beijá-la, ele cruza os dedos como sinal de mentira, né? Ou seja, ele na verdade está enganando ela. Seria apenas mais um jogo para mantê-la dentro desse labirinto. Afinal de contas, esse paraíso na fase final do labirinto é ainda parte do labirinto. E aí, a Katy Perry, que nem nenhuma boba, já sofreu bastante dentro do labirinto, né? Dá um soco na cara do príncipe. Esse príncipe voa e só então ela consegue passar pelo portal e voltar para a realidade, que é a realidade que a gente conhece, né? Ruas comuns, né? Carros parados, estacionados. E aí vem a grande revelação. Aquela garota que todo esse momento de muita dificuldade esteve com ela, entrega para ela algo em suas mãos e vai embora numa bicicleta. E atrás da bicicleta vem escrito Catherine, que é o nome completo de Katy Perry. Ou seja, quem fez a ajuda da Katy Perry para sair daquele lugar foi ela mesma. Só que foi uma versão dela mais purificada, mais inocente, ou seja, foi o eu dela interior. E esse eu interior, ele é caracterizado como o eu dela infantil, no caso, uma menina, por volta dos 8, 10 anos. E a partir daí, né, para fechar
esse episódio maravilhoso. Katy Perry retorna para a vida real, está no camarim novamente. E quando ela abre a mão, voa uma borboleta, né? Que representa essa redenção, né? Esse reencontro com ela mesma. Em outras palavras, a artista ela estava mostrando que ela passou por algum momento de sua vida, que ela precisou desse momento terapêutico, talvez esse encontro com o eu dela mesmo, para que ela pudesse lidar com algum tipo de desafio da vida dela, né? E quando ela abre a mão, essa borboleta sai como quem diz, eu consegui me salvar porque eu mesma me conheci e lidei com meus próprios problemas. E o que torna interessante é que a vida dela continua, e aí ela termina com apresentando a música Teenage Dream, né? Que inclusive é uma música que fala sobre novos amores, uma nova fase, né? Sonhos e tudo mais. Ou seja, ela continua sonhando, né? O que é um episódio diferente ao que aquele labirinto representava, né? Que representava uma prisão, um aprisionamento. E o Teenage Dream, que é a próxima música da faixa que ela vai se apresentar, representa essa libertação, essa possibilidade de novos amores, ou seja, de vivência. Então, basicamente, foi esse o meu trabalho sobre um ensaio literário acadêmico, em que eu pude escrever sobre algo que eu gostaria de escrever, não só a coisas mais tradicionais, que são os escritores da história do Brasil, mas sobre coisas contemporâneas que, querendo ou não, também atravessam a nossa cultura e toda essa arte que acaba dialogando com a gente no dia a dia, que não se limita apenas a textos antigos. Esse ensaio literário estará disponível em íntegra no meu GitHub, ok? O GitHub é uma das minhas plataformas em que eu estou presente. Em outras palavras, eu faço os trabalhos acadêmicos e todos os meus trabalhos acadêmicos que eu fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu posto no GitHub. Então, se vocês forem no GitHub, você vai lá e você vai ver escrito Katy Perry e um arquivo em PDF, e aí você vai ter o meu ensaio literário que eu entreguei para o UFRJ e também estou disponibilizando ali. Vocês vão ter acesso à estrutura desse trabalho e tudo mais. É o mesmo trabalho que eu entreguei ao professor. Tudo bem? E é isso, o vídeo fica até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, continuem me acompanhando em todas as plataformas. Eu estarei trazendo mais vídeos sobre outros trabalhos acadêmicos que eu fiz e que eu entreguei, mas que eu acho interessante. Não me limito apenas a obras de artistas, que são muito legais, mas também eu gosto de alguns filósofos que conversam sobre a sociedade, não todos, nem todos os filósofos muito tradicionais eu gosto, mas de alguns que falam sobre a sociedade, alguns pontos que eu acho relevante, sobre o poder na sociedade, eu acho muito interessante. Talvez eu venha aqui falar sobre isso, com certeza, porque é o que eu gosto, tá? Mas talvez eu não fale muito sobre coisa muito tradicional, como Machado de Assis, né? A não ser se eu fizer algum trabalho que eu pudesse falar sobre algo mais contemporâneo. Esse é mais o meu estilo mesmo. E é isso. Tchau.